E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje a gente vai... Vídeo indoor, né? Que a gente Indoor. nunca faz, já começa daí. A gente não curte muito ficar fazendo vídeo dentro de casa, mas hoje é um vídeo que eu acho que requer um pouco mais de atenção, né? O vídeo mais pedido nessas últimas caixinhas de pergunta, que a gente abre sempre no Instagram, né? Sim. Custo de vida, qual que é o nosso custo de vida, qual foi, né, o balanço geral aí da situação. Na verdade, a gente pegou o último ano aí, né? Somou todos os gastos que a gente tem, por exemplo, luz, água, gás, dividiu por 12 para dar uma média para vocês. Lembrando que todos esses preços que a gente vai falar para vocês aqui, tem meses que vem mais alto, tem meses que vem mais baixo. Claro, quando a gente tá no inverno, a gente utiliza muito mais o gás para aquecer a casa. Então, o gás no inverno fica mais caro. Logo no verão, dá aquela baixada. Então, a gente somou e dividiu. Não necessariamente vocês vão pagar exatamente isso por mês. Exato. Né? Outra questão também é que a gente tá fazendo em base à nossa família, né? A gente é uma família de 3, tem eu, o Fê e o Luca, que já é um adolescente. Ele consome igual um adulto. Ele é um adulto já. Ele come que nem um cavalo, esse moleque. Gasta muito. Que nem um adulto. E é a nossa realidade, né? Lembrando que cada um tem um estilo de vida. Você morar em uma zona diferente da cidade pode alterar todo esse orçamento que nós vamos passar para vocês. Mas é importante vocês saberem o quanto a gente gasta para balancear aí, né? Com outras pessoas que fazem esse mesmo tipo de conteúdo para poder ajudar vocês no planejamento, né? Isso aí. A gente já vai começar com a conta que leva a maior parte do nosso dinheiro, que é o aluguel. A gente sabe que aqui na Europa o aluguel é caro. Isso é uma questão, né? Que todo mundo fala, mas o aluguel aí é caro. É mesmo. E é tão caro quanto em São Paulo também, tá, gente? Então, assim, a gente fala que aqui é caro, mas a gente levar em consideração o mundo, sempre quando você mora próximo de um centro, de uma cidade, né, de uma capital, claro, seus custos vão ser muito mais elevados. Então, a gente mora muito próximo do centro daqui de Madrid. Antes mesmo de falar o preço, é importante vocês saberem. A gente mora próximo do Santiago Bernabéu, na zona norte da cidade. A gente tá mais ou menos uns 6 quilômetros da nossa casa no centro da cidade. Então é isso, quando a gente tá muito próximo ao centro, quanto mais próximo, mais caro, e conforme a gente vai se afastando do centro, vai ficando mais barato. A gente mora aqui num apartamento de 2 dormitórios, ele tem aproximadamente 76 metros quadrados, a gente tem cozinha, a gente tem área externa, uma boa sala, como vocês estão vendo aqui, enfim, o nosso apartamento... banheiro. Um banheiro só, isso daí é uma coisa triste. Que é triste. E esse daqui é um apartamento novo, tá, gente? Nosso apartamento, ele tem 10 anos que ele foi construído, então a gente tem ar-condicionado central, a gente tem uma calefação já mais ajustadinha, piso e toda a estrutura do edifício também muito boa. Lembrando que a gente não tem piscina, a gente não tem lazer nenhum. É só elevador mesmo. É isso mesmo, só o elevador é o que custa um pouco mais, eu acredito, pro edifício e a manutenção dele. De condomínio aqui são 18 euros que paga de condomínio, mas não é a gente que paga, tá embutido no nosso aluguel e quem paga é a empresa administradora. O aluguel sofreu um reajuste, o nosso contrato ele é de julho, então em julho sofreu um reajuste aí de 2%, então aumentou 2% o nosso aluguel e atualmente estamos pagando 795 euros, que não é caro. Se você for levar em consideração o nosso apartamento no formato que ele é, né, a distribuição, localização, inclusive no nosso edifício mesmo, esse mesmo apartamento ele tá custando 1.150 euros. Então eu tenho uma breve explicação para dar para vocês o porquê que a gente paga menos do que o restante dos inquilinos. Alguma coisa a gente tinha que ter sorte. Porque nós somos os inquilinos mais antigos daqui do edifício. Recentemente, faz mais ou menos uns 2 anos, um grupo de investidores comprou o edifício inteiro e colocou para alugar. E eles deram um bônus para os inquilinos mais antigos pagarem uma taxa menor do que todo mundo. Taxa não, né? Pagar um aluguel mais barato do que o restante do condomínio. Então a gente foi beneficiado com isso e no lugar de pagar 1.150 euros, a gente está pagando 795. Lembrando que o nosso caso é um caso à parte. É um caso à parte, não é o que costuma acontecer. E quando a gente chegou aqui, porque a gente tá nesse apartamento desde quando a gente chegou na Espanha, faz 8 anos que a gente mora nesse apartamento. A gente pagava 600 euros, lembra? Sim. O dono do apartamento perdeu pro banco, deu mó bolo, mó processo e tal, até que esse grupo de inversores compraram. E aí eles já mantiveram mais ou menos o preço, não uma subida, mas tava ali dentro do normal. Por isso que a gente paga esse valor. E se você tá buscando imóvel aqui em Madrid, leve em consideração aí que esse valor dificilmente você vai encontrar próximo do centro da cidade. Vamos partir de uns 1.000 euros para você poder encontrar um imóvel no mesmo estilo, mesmo tamanho do nosso, com a mesma localização também, né? O próximo serviço que a gente vai relacionar para vocês como gasto fixo mensal é a água. A água, diferente de internet, luz, gás, a gente tem uma única empresa para poder contratar, que é a Canal Isabel. Antes a gente pagava, no ano passado, né, bimestralmente, a gente pagava uma média de uns 37 euros cada bimestre, tá? E agora a gente passou a pagar 52 euros cada 2 meses. Então subiu bem, né? Foi um aumento significativo de 40%. Então já anota
conta aí, a água deu uma subida, então nós vamos relacionar e pontuar pra vocês cada coisa que subiu de forma mais significante, né? Luz também subiu. Não, luz baixou. Vamos. Vai. Próximo gasto é luz e a luz baixou. A luz baixou, Baixou um gente. pouquinho, Por mas incrível que baixou. pareça, ela baixou. Inclusive, eu paguei uma fatura essa semana aqui e eu fiquei surpreso que eu paguei menos de 40 euros em fatura. Isso é excelente. Mas lembrando que nós fizemos uma média aí pra vocês e a média mensal aqui na nossa lista tá dando 62 euros. 62 euros. Essa conta sim é mensal, né? Essa conta daí é vem mensal. todo mês. A água e o gás vem a cada 2 meses. É assim que funciona aqui. Então é assim, tem conta que a gente paga 90 no mês, quando a gente precisa utilizar muito a luz. Por exemplo, se a gente tá no verão, a gente precisa ligar ar-condicionado, ligar ventilador. O ventilador fica trabalhando o dia inteiro, então a conta acaba subindo um pouquinho mais. Mas tem meses, por exemplo, como agora, que a gente não utiliza tanto a luz, utiliza mais o gás, que o gás vem mais caro do que a luz. Então é isso que vocês têm que se atentar sempre quando vocês olharem os valores. Então a média mensal deu uma baixada de 68 do ano passado para 62 esse ano aqui. Então a luz, para nós, deu uma baixada. E já que a gente estava comparando a luz com o gás, chegou a hora da gente falar do gás. O gás subiu, hein, gente? Subiu, o gás... dá até vontade de chorar. E a gente tava conversando entre nós, a gente vai mudar de Companhia, né? operadora, de companhia, porque subiu muito. O gás é uma conta que a gente também paga a cada 2 meses, igual que a água. Porém, a gente fez uma média mensal pra passar pra vocês. O ano passado, pra vocês terem uma ideia, a gente pagava 56 euros por mês. Esse ano a gente começou a pagar 72. Subiu bem. Subiu Muito. bem, mas é assim, a gente fala subiu bem, porque assim, se a gente olha na média anual aí, né, dividindo e vendo o mês, subiu 10, subiu 15, vai, Felipe, vai, isso até 20 conto, mas gente, isso daí tem meses que a gente paga 170. Por quê? Porque consumiu bastante. 200. É. A gente tá pagando muito e a gente vai, porque a gente conversou já com os nossos amigos que pagam menos, então a gente vai dar uma estudada pra mudar de Sim, de operadora. de companhia, de operadora, de telefone. Próxima conta que também é super essencial, internet, né? Tanto de celular como aqui de casa. E essa foi uma conta também que baixou. Essa conta deu uma baixada porque no ano passado a gente colocava carga no celular do Luca. E isso Era daí. de outra operadora, né? Era outra operadora, a gente tinha que ficar pondo carga. Então isso daí acabava saindo mais dinheiro, porque acabava, a gente ia colocando mais e tal. E aí a gente trouxe ele pra dentro da nossa operadora, já que agora ele tá com o celular direto pra lá e pra cá, a gente precisa acompanhar ele o dia inteiro. Então, 3 telefones sem limites de uso, tá? Pode utilizar de Tem forma lá, sei lá ilimitada. quantos mil gigas, mas a gente nunca usa inteiro. Sempre acumula muito e a gente deve ter acumulado mais de 300 gigas, eu acredito. Então isso daí vai acumulando, isso daí é bom. Então a gente pagava 72 euros por mês de internet, somando a internet de casa, que são 500 megas, 600 megas, né? De fibra, né? Mais 2 linhas de telefone e a do Luca que a gente punha à parte. Hoje em dia a gente tá pagando 65 euros fixos, então todos os meses, lá no dia 5, a gente paga 65 euros para ter os 3 telefones de forma ilimitada, mais a internet daqui de casa. Acho que também, né? Também. E as operadoras de telefone, elas também oferecem um bônus de antiguidade, né? Sim. Então, quanto mais tempo você permanece na operadora, mais bônus eles vão te dando e aí você vai barateando o seu custo. Antes que vocês perguntam, a nossa operadora é a Pepefone. A gente tem uma operadora low cost aqui, então a Pepefone ela utiliza praticamente as mesmas antenas da Vodafone, que é uma empresa super renomada aqui, assim como Movistar, assim como Orange, mas a gente prefere pagar mais barato, né? A gente ficou meio pé da vida aí uns meses atrás, que o sinal tava um pouquinho ruim, mas já melhorou de novo. Melhorou né? legal, né? Mas lembrando vocês, quando a gente chegou, a gente contratou a mais cara, que era a Vodafone na época, e tinha meses que a fatura vinha 60, no mês seguinte 90, e quando a gente se deu conta, a gente tá pagando 200 e pouco, né? A gente pagou uma porque fatura tinha de 200 e televisão pouco. ainda, né? Canal de então, TV, tipo, a gente nem usa mais. Dita as contas daqui de casa, chegou o momento da gente passar da porta pra fora, gente, que é onde a gente gasta bastante também, né? Também. Vamos passar pro mercado, gente. O mercado, sem dúvidas, é a coisa que mais toma dinheiro nosso mensalmente depois do aluguel, Depois né? do aluguel, Houve uma subida aí significativa também nos preços dos alimentos. Subiu, em geral, 9%. É muito, a gente sabe. Ano passado a gente gastava 400 euros, mais ou menos, por mês. E agora estamos gastando, em média, 500. Lembrando que esses aumentos aí, gente, não é só por conta da guerra da Ucrânia, tá? Porque todo mundo aí nos comentários, a guerra tá afetando aí, eu queria viajar pra aí, não vou viajar mais por causa da guerra da Ucrânia. Gente, não é por aí. A guerra da Ucrânia é
um elemento que faz com que a subida, por exemplo, dos grãos impacte diretamente na gente aqui. A gente tem uma série de outras coisas. A subida da luz, a subida no combustível que utiliza lá nas lavouras, os agricultores que estão se movimentando. São vários fatores no entorno que fazem com que o preço aumente. O azeite, por exemplo, é um que não tem nada a ver com nada disso. Ele tem a ver com a má colheita. O tempo não favoreceu, deu menos colheita, eles têm menos estoque, eles têm que vender mais caro do pouco estoque que eles têm. Então, cada alimento e cada setor tem uma alta de preço de acordo com aquilo que está no entorno dele, né? Por exemplo, o azeite. Estamos falando do ouro líquido deste país. O maior produtor de azeite do mundo, né? 9 euros o litro. A gente pagava, tipo, 4,50 o litro do azeite. A gente tá pagando 9, 10, dependendo do mercado, você paga 11 euros. Então, subiu, dobrou. Teve, um aumento. Então, é assim, cada alimento, em particular, tem o seu preço afetado diretamente. Né? Lembrando que a gente faz compra de marca branca. A marca do mercado aqui, ela é muito boa, principalmente do Mercadona. Mercadona é um dos principais supermercados. E a gente sempre compra a marca branca, que costuma ser mais barato. Claro, eu também olho ali as frutas que estão em promoção, as verduras, tudo, né? Aquela coisinha de sempre, gente. Mas, se a gente quer comprar uma geleia francesa, a gente compra também, entendeu? Então, a gente tem essa situação em casa. Sim, a gente joga legal com o mercado, tá? Então, é assim, a gente compra a marca branca, a gente vai lá e compra uma coisinha que a gente gosta mais, um sorvetinho um pouco mais caro. E nesse daí, a gente vai ajustando nossos gastos, né? Então, de 400, a gente passou para 500 euros nesse ano. Não teve aqui. como. Transporte público é mais um gasto que a gente tem aí, mas é um gasto que aqui em Madrid a gente agradece muito, né? Se manteve. Se manteve, né? Então é assim, pra quem não sabe, aqui em Madrid, no ano passado a gente teve um desconto de 60% no transporte público mensal, né? Então todo mundo que tem aquele cartãozinho do transporte, que mora aqui e tal, pagou com 60% de desconto. Então a gente mesmo passou a pagar 21 e pouco, 21,80. 21,80 e o Luca de 20 passou a pagar 8 euros. E se manteve. Então quando entrou janeiro desse ano aqui, o governo mandou a notícia lá e falou, ó, até o meio do ano, até junho, né? Dia 30 de junho a gente vai manter os mesmos preços. Então, muito bom. O total do nosso transporte aqui é de 61,60 por mês para utilizar transporte de forma ilimitada aqui na cidade. Lembrando também que a gente usa para zona A, né? Se você vai para zona B1, né, que é mais longe do centro, ele aumenta. Como nós utilizamos apenas para zona A, a gente paga 21,80 por adulto e até 26 anos paga 8. Quem quiser saber a zona que é e quanto que custa cada zona, eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês poderem acessar quanto que custa o transporte em diferentes zonas da cidade. Terceira idade não paga nada para usar transporte, hein? Próximo item da nossa lista, saúde, gente. Todo mundo que acompanha a gente, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, sabe que a gente gosta e muito da saúde pública aqui. Porém, nos últimos tempos aí, a gente tá com um problema, né? Os funcionários, tá faltando funcionário dentro dos hospitais, as enfermeiras, os médicos estão indo para outro canto, né? Na verdade, o que acontece é que tem um problema que aqui os médicos e enfermeiros, eles trabalham muito e são muito mal pagos. Então, quando eles se formam, eles preferem ir trabalhar fora do país, né? Que Sim. é compreensível. E é por isso que acaba que fica uma janela e fica pouco profissional trabalhando e todo mundo precisando, por exemplo, agendar uma consulta, agendar uma cirurgia. Isso daí tá demorando cada vez mais tempo. Isso daí veio acontecendo desde que a gente chegou, foi piorando o sistema e por isso que a gente viu a necessidade de contratar um plano de saúde para poder complementar a saúde pública. Eu sou um cara que quando, por exemplo, se eu sofro um acidente na rua, se eu tenho qualquer coisa, eu vou no público, eu vou lá no La Paz e passo no La Paz. Mas ultimamente, como eu tô passando em consulta, eu também fiquei ruim esses tempos por conta de uma gripe e tal, eu dei até preferência, gente, em ir no particular, porque a gente começou a ver que no público, mesmo chegando na urgência, acabou demorando um pouquinho. Então, para não ter esse inconveniente, a gente preferiu manter um convênio, né, e seguir pagando por ele, né? Na verdade, as consultas com os especialistas demoram muito, né? O sistema público, aquele é muito parecido com o do Brasil. Sim. Então, você não precisa pagar nada e depois ser reembolsado, como acontece em muitos países da Europa. Aqui, você vai e você não precisa pagar nada. Porém, tem esse problema aí e eu tenho um benefício da minha empresa, então a minha empresa paga o meu seguro e eu posso adicionar os meus familiares. Então, o Felipe paga 41 euros de seguro sem reembolso e o Luca paga 60 porque o dele já é com reembolso. Então, o nosso gasto é de 100 euros por mês de saúde. A média é de 100 euros por mês, né?
E por último, e não menos importante, não, para nós o mais importante é a questão do lazer, né? Quem acompanha a gente sabe que a gente adora bater uma perna, adora ir num restaurante e tudo isso daí entra no nosso lazer, né? É, lógico. E obviamente que o lazer também aumentou, né? Porque você vai sair pra comer, tá mais caro. Sim, os restaurantes a gente notou uma subida de preço até no menu do dia, gente. A gente pagou, né, quando a gente chegou aqui em Madrid para viver, 8, 9 euros no menu do dia. E hoje a gente tá pagando uma média de uns 16 se a gente come lá no centro da cidade, uns 14 aqui no bairro, entendeu? E essa subida aí, claro que refletiu bastante também no nosso gasto mensal com lazer. A gente pagava no ano passado 280 euros aí, entre eu, a Rei e o Luca, pra gente poder sair, se divertir um pouquinho, pegar um cinema, os streamers também, né, que a gente paga Netflix, a gente paga HBO, paga Disney, enfim, todos esses que a gente paga, tá dentro desse valor aí. E a gente passou a pagar de 280, 350 euros mais ou menos, tá? Porque tem final de semana que a gente não faz nada, mas tem final de semana que a gente deu uma extrapoladinha, entendeu? Então a média aí é de 350, nós três, porque o Luca também sai, né, gente? Agora ele tá saindo cada vez mais, inclusive, então cada vez que ele sai, tem dinheiro, toma, então vai indo embora. Você pode gastar menos? Pode, mas é importante também o lazer, então ele é uma conta essencial. O que a gente não incluiu, academia, que é 47, eu pago 47 euros e só eu faço academia. O futebol do Luca, que a gente paga de uma vez, mas se a gente fosse dividir no ano, seria 50 euros por mês. Mais ou menos. E dito isso, lembrar vocês que nessa conta aí que a gente fez, a gente não incluiu o que a gente utiliza de Uber, aluguel de carro para ir daqui e ali, porque isso daí, gente, é muito particular nosso. Tem pessoa que faria tudo isso daí de ônibus, porque também depende muito da condição, se tem disponível ou não tem disponível para gastar, né? Isso daí já não é gasto fixo. Então, o que eu tô falando para vocês é fixo, pra gente sorrir, pra gente ser feliz aqui, é todos esses números que a gente acabou de passar para vocês, né? E até aqui a gente vai com nossos gastos, vamos passar uma régua aí, quanto que dá mais ou menos aí? Deu 2.031,60. 2.031,60 é o que a gente gasta mais ou menos para sorrir aqui, né? Lembrando que o nosso aluguel é mais baixo, então isso já dá uma vantagem. E lembrando que eu acho que isso vai ser um gasto mínimo para uma família de 3, viu? A gente tem um gasto muito enxuto, eu considero, tá, gente? Porque a gente tem um aluguel baixo, a gente vive numa zona que o custo de vida é muito mais baixo também. Então só o fato da gente morar em Tetuán, se a gente trocasse esse mesmo apartamento, colocasse ele dentro do bairro de Salamanca, por exemplo, com certeza a gente ia gastar no mínimo uns 3,5 para poder viver lá dentro. Então, todos esses fatores externos aqui é o que fazem com que a gente gaste 2.031,60 por mês, né? Isso de novo, gente, eu acho que é o mínimo. Claro, às vezes eu acho que a gente gasta um pouco mais por essas, né, diferencinhas aí que a gente não foi pontuando, porque é muito pessoal, né? E a gente não leva ali como conta básica fixa. Então, isso é fixo. 2.031,60 pra sorrir, gente. O que a gente gasta mais é porque a gente pôs um plus, né? Exato. Lembrando vocês que isso daqui não é uma regra, não é um número exato pra você que tá pensando em mudar pra cá. Se alguém te der um número exato pra você falar, você, com tanto você vai conseguir viver, desconfia, porque isso daí é uma variável muito grande, Tudo tá? vai depender do bairro que você for morar e do aluguel que você for pagar. Quanto você come, tudo que você tem no seu estilo de vida, tudo isso daí vai impactar diretamente no seu gasto mensal, né? E se ficou alguma dúvida, deixa pra gente nos comentários aí, que nós vamos tentar ler todo mundo, tá? Nós não vamos garantir que nós vamos conseguir responder todo mundo, né? E de verdade, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham desfrutado de mais um vídeo, né? E a gente se vê num próximo vídeo, ou falando de vida na Espanha, ou falando de turismo por aqui, né? É isso aí. Tchau!